Então vamos lá, vamos saber quando é que acontece, né, a hipernatremia. Basicamente, é o paciente que tem perda de água livre. Como eu disse, o paciente com hipernatremia, por definição, ele é desidratado, ele está com falta de água, déficit de água, desidratação. Então o paciente que tem hipernatremia, o paciente tem perda de água. Por qual motivo? Bom, a gente tem alguns motivos que eu vou passar aí um por um mais para frente, mas geralmente nas condições mais graves está relacionado àqueles pacientes que não têm acesso à água. E quem é que são esses pacientes? O paciente bebê, né? Paciente muito jovem, um paciente que não tem condições de chegar lá e pegar água para ele. E o paciente idoso, né? Paciente acamado, um paciente que não tem acesso fácil, um paciente com perda funcional, que ele não tem acesso fácil à água, né? Então ele sente sede, mas ele não consegue chegar, pegar uma garrafa d'água e beber. Então, esse paciente aí que não tem acesso fácil à água é o paciente que vai ter a maior chance de ter hipernatremia e ele tende a ter quadros mais graves. Então, quando a gente fala aí de um bebezinho, né, que não tá tendo um acesso muito bom a líquido, ou o idoso que não está tendo acesso a líquido, o pessoal, enfim, não por negligência, não por maus tratos, mas assim, uma pequena falta de atenção, não consegue ofertar água suficiente para o idoso, ele tende a ter hipernatremia. E a gente pode diferenciar essa perda de água aí como crônica e aguda. Basicamente, o que a gente vai diferenciar é 48 horas. Então, um paciente que tem alteração de natremia com até 48 horas, a gente chama ela de aguda. Então, a hipernatremia aguda. O paciente que tem alteração de natremia com mais de 48 horas, a gente vai chamar de crônica. Vai ter uma pequena diferença aí no manejo, mas é uma coisa muito sutil. Na imensa maioria das vezes, o que você vai encontrar na emergência, ou no paciente que está internado, o paciente que está em enfermaria, ou o paciente que está em UTI, o paciente que está internado na própria emergência, que às vezes acontece, a gente vê isso, né? Particularmente no SUS. Então, o que é que você... a grande maioria dos pacientes, mais de 90% deles, vão ser hipernatremias crônicas. Então, falando aqui mais voltado para a parte da clínica médica, né? A gente pensando aí mais do paciente adulto, o paciente com hipernatremia que você vai encontrar na imensa maioria das vezes é aquele idoso que tem algum déficit funcional, um paciente acamado ou um paciente que teve algum quadro agudo e aí ficou com a limitação funcional e aí teve dificuldade de acesso à água. Então esse paciente aí vai ser o paciente com hipernatremia. O vozinho, a vozinha lá, acamada, que chega na emergência para você. Então na maioria dos casos, mais de 90% das vezes, como eu falei, vai ser uma hipernatremia crônica.